Vamos falar sobre o interesse do Galo em um atacante. Roger Guedes está na lista do Sampaoli e o primeiro reforço pode estar próximo ou não. Tem uma informação quente sobre isso. Depois de definir 4 saídas, Galo pode confirmar na próxima semana atacante indo por empréstimo para o futebol internacional. Então assista até o final. Já deixa o like, gente. O like ajuda demais. Tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal. Clique em inscrever-se aí, né? Ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. E tem especulação também no Atlético. Não é isso, o repórter Pedro Abílio, conosco aqui na Itatiaia. Bom dia. Nath Fiuza, bom dia pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui na Itatiaia. Bora falar do Galo neste domingão, começando a última semana de treinamentos para atletas mais jovens e também os jogadores que estão em recuperação no departamento médico. Eles vão trabalhar apenas até a próxima terça-feira, dia 23. Terão um recesso para o período de festas de fim de ano, né? Uma semana descansando no Natal e também no Réveillon. Vale lembrar, né? Patrick Lianco e Júnior Santos estão fazendo atividades em recuperação na fisioterapia na cidade do Galo e tem também jogadores do Sub-17 e Sub-20 pré-selecionados pela comissão técnica de Jorge Sampaoli que estão trabalhando para estarem em condições físicas de iniciarem a pré-temporada com o elenco profissional a partir do dia 2 de janeiro. É uma sexta-feira. Lembrando, quarta-feira, dia 24 de dezembro, começa este recesso que citei para os jogadores. O volante Patrick, inclusive, vivendo a expectativa de uma temporada com mais minutos em campo, mas ainda não se sabe se com a camisa do Galo, né? Jogador que chegou a ser envolvido em especulações por parte da negociação em que o Galo tenta contratar o lateral esquerdo Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Esse negócio ainda não avançou. Por sinal, tem chamado a atenção, né? O Galo definindo primeiro as saídas para depois definir a situação de chegadas. Olha aí. Caio Paulista, Renzo Saravia, Bruno Fux, Fausto Vera, foram 4 saídas confirmadas até o momento e olha, pode pintar uma quinta na semana que vem, tá? O atacante João Marcelo, de 20 anos, chegou do Guarani de Campinas nesta temporada, participou de 11 jogos no time profissional, 6 partidas no Sub-20 do Galo, principalmente na reta final da Copa do Brasil, em que o Galo foi semifinalista. Ele não chegou a marcar gols pelo profissional, mas balançou as redes 2 vezes contra o Flamengo, nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20. Tem contrato com o Atlético até 2029 e segundo a repórter Laura Rezende do GE. Globo, o Galo está negociando uma situação de empréstimo com o futebol dos Emirados Árabes. Ainda não há a definição sobre o clube de destino do João Marcelo, mas essa negociação avançou e pode ser concluída nos próximos dias. Vale lembrar que na semana passada o Santos chegou a procurar o jogador. O Galo, para o ataque, tem 2 prioridades. Um ponta-direita e um centroavante devem chegar para a temporada de 2026. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre Juninho Capixaba. Olha a informação do Igor Assunção. Pode ser o primeiro reforço? Vamos ver. O torcedor quer saber de chegada. E isso, infelizmente, nesse momento, o Atlético não tem o que oferecer. Está negociando com vários nomes, mas não tem nenhum num ponto de bala. Talvez seja um nome mais próximo, é o do Juninho Capixaba, de fato, do Red Bull Bragantino, um jogador que já deu ali a autorização para os seus agentes para negociar com o Atlético, para fechar com o Atlético. O Juninho Capixaba é um lateral esquerdo que tem seus 28 anos, está ali no auge na equipe do Red Bull Bragantino, quer trocar de equipe e o Galo é uma opção que agrada bastante o jogador. Agora, meu camisa 5, meu novinho, viu, Paulo Brax? Meu pontinha pela direita e meu lateral, meu camisa 2, eu também quero e vou orar por ele até o dia 2. Tá aí, então a informação é que o Juninho Capixaba segue no radar do Atlético, que negociações estão acontecendo, né? Muita gente aí trazendo informação com relação a possíveis trocas também, algumas trocas aí, jogadores que podem ir para o Bragantino, Juninho Capixaba podendo vir para o Galo. Agora, porque parece que ele, né, disse aí que gostaria de deixar o Bragantino. Vamos ver, não acho que vai ser fácil tirar ele de lá, até porque aí, ó, ele está avaliado em 5 milhões de euros, tem mais 2 anos de contrato com o Bragantino, não é aquele jogador que o contrato está acabando, então você tem que correr para fazer algo, não. Tem mais 2 anos, tranquilo, 28 anos de idade.
É o que eu tenho dito. Seria uma contratação boa? Seria um bom jogador. Não acho também que é craque pra tanta coisa, mas assim, é um bom jogador, agregaria muito ao Atlético. Só que não resolveria uma posição, tá? A gente já tem um titular para essa posição. A gente precisa de titulares e jogadores acima da média para outras posições. A gente tem que melhorar, mas obviamente que melhora o elenco. Ótimo, maravilha. Melhora o elenco do Atlético com certeza. Quero saber a sua opinião aí sobre Juninho Capixaba. Pode ser o primeiro reforço do Atlético para a próxima temporada. Você gosta? Não? O que você pensa? Comenta aí. O Atlético está em vias de negociar mais um jogador do seu elenco. A gente vinha falando nos últimos dias que a movimentação natural seria as saídas primeiro, depois o Atlético definir, com base nas movimentações de mercado, aqueles jogadores que vão chegar. Já definiu as prioridades para as contratações. Acho que com a saída do Fausto Vera existe uma prioridade ainda maior para a contratação de um volante, mas o Atlético está acertando a saída do João Marcelo para o futebol árabe e tem contrato com o Galo até dezembro de 2029. Claro que ainda resta saber, né, qual será o futuro de fato, mas o futebol dos Emirados Árabes está tentando levar o jogador a clubes de países diferentes, inclusive, né, buscando pela contratação do João Marcelo. A gente falava de um interesse do Santos que não evoluiu, mas o fato é, o João Marcelo chegou a Belo Horizonte no início deste ano, depois de ter se destacado pelo Guarani de Campinas. Vamos lá, vamos trazer agora informação sobre o José Enamorado. Estou enamorado. Aí, ó, tá aí. Primeiro, essa notícia, gente, surgiu lá da Colômbia, né? Uma rádio lá, um programa, enfim. Falou que alguns clubes brasileiros e de outros países estariam interessados em Enamorado. José Enamorado está valorizado aí 3 milhões e meio de dólares, é o valor que precisaria para tirar ele lá do Junior Barranquilla. Então, assim, saiu de lá. E aí o Betinho trouxe depois que o Atlético é um dos clubes interessados na contratação do Enamorado, que na verdade ele estaria ali sendo monitorado pelo SIGA e tudo, o Atlético estaria avaliando. Ele falou, a agenda do jogador do jogador José Enamorado já deixou claro que claro que interessa uma proposta se ocorrer do Clube Atlético Mineiro, ainda não tem nada na mesa, ou seja, tá aqui o jogador. O que acontece? É um jogador que muito habilidoso, tá? De muita habilidade, nós vamos trazer aqui, mas a informação é que o Atlético tem um interesse, ele está na lista, mas o Atlético ainda não avançou para uma proposta, para algo mais concreto, tá? Pode avançar, pode buscar esse jogador a qualquer momento, mas vários outros clubes já estão interessados. Então, se quiser o José Enamorado, vai ter que correr, porque outros clubes estão interessados. Ele se destacou muito, conversei com o Garcês, e ele me disse que se destacou muito, foi o melhor jogador da segunda metade do ano, né, lá na Colômbia. Um jogador de muita habilidade, velocidade, drible. Ele é um ponta que joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Tá aqui, ó, 26 anos, José Enamorado, lá no Junior Barranquilla, avaliado em 1.800.000 euros no Transfer Market. Tem mais um ano de contrato apenas com o Barranquilla, então já não tem um contrato tão longo assim, tem mais um ano, né? Então talvez o clube acabe se interessando pela negociação. Tá aqui alguns números dele aí, aqui ó, fase final, por exemplo, 8 jogos, 3 gols, 2 assistências, né? Tá aqui os números dele, ó, bons números recentes. Ele não tem número, eu já vou mostrar, números na carreira tão bons assim. O Garcia até falou, se você pegar os números dele na carreira, você não vai animar, mas ele recentemente ele jogou muito, tá? E é um cara do drible. Ele para drible é impressionante, tá? É um ponto esquerda, mas que joga também aí pelo lado direito, pode jogar centralizado, né? Ele é destro. E aí, tá aqui, ó. Ele jogou já passou por alguns clubes, já foi bem rodado aí. E aí vamos trazer aqui os números da carreira, tá vendo? Na carreira dele, ele tem 237 jogos na carreira, 25 gols e 25 assistências. Então são números tão bons, né? Mas é um cara que ainda tem 26 anos também, não é um garoto, mas ele pode estar agora chegando no seu auge e fez um campeonato colombiano excelente. É uma contratação de um jogador que, assim, talvez para o nível do futebol brasileiro ele pode não jogar tanto, mas pode vir a ser. Gente, o Fluminense, quando contratou lá o John Arias, também não tinha números espetaculares e nada disso, mas já era um jogador de muita qualidade. Pode ser que o Atlético encontre esse jogador aí, agora aos 26 anos. Tá aqui o SofaScore dele, né? Alguns números aí.
nos últimos meses e tudo. Você vê aqui, ó, de junho, aqui junho já teve a nota mais baixa aí, ó, julho, agosto, as notas altíssimas, olha aqui, ó, setembro. Então, assim, do meio do ano pra cá ele arrebentou, né? No primeiro semestre ele nem foi tão bem, mas no segundo ele acabou, assim, destruindo, né? Foi muito bem aí o José Enamorado, tá vendo as notas aqui na maioria dos jogos, ó, verdinhas e tudo. Olha esse aqui, 9.8, esse jogo que ele fez, acho que 3 gols nessa partida. Tá aqui atacando, aqui, finalizações, tá aqui os números dele, né? Pênaltis sofridos, 5 pênaltis sofridos, que isso, cara. Isso aqui é bacana, o camarada realmente, né, ele vai pra cima aí dentro da área, né? Sempre driblando, dribles certos aqui, 47% de dribles certos, disputa de bola vencidas, enfim. Tá aqui alguns números do José Enamorado, e jogou aqui, ó, jogou mais pela direita, tá vendo? Então ele lá no Transfermarkt tá a ponta esquerda, que o pessoal fala, pô, mas a gente nem precisa de um ponta esquerda. Mas na direita a gente precisa, e olha aqui, ó. Ele jogou e se destacou pela ponta direita. Então eu acho que é um cara que valeria a pena a gente pensar com carinho aí para trazer, porque não é um valor tão alto, não é 8, 10 milhões de euros, né? A informação é que 3 milhões e meio de euros é uma chance de você tirar ele do Júnior Barranquilla. E um jogador que pode evoluir, pode melhorar bastante aí, bem driblador, ofensivo, rápido. Então, tá aí. Um jogador que está sendo monitorado, mas vamos ver se o Atlético vai avançar para uma negociação ou não. E aí, você gostou do jogador? Eu não posso passar vídeos aqui, tá? Mas se você for no YouTube aí, você consegue encontrar facilmente os vídeos aí do José Enamorado. Aí nós vamos ficar enamorados aqui por ele, tá bom, gente? O que você achou? Gostou ou não? Comenta aí. O ataque é uma decepção, né, Edu? O ataque em geral. Mas dá pra dizer que o João Marcelo é uma decepção ou ele não teve tempo pra mostrar o contrário? Não, ele não teve tempo. Se o ataque do Atlético foi uma decepção em 2025, não tem de João Marcelo. O cara que tem uma média aí de menos de 15 minutos em campo, não tem muito o que mostrar, não tem muito o que fazer. As decepções foram outras, jogadores grandes, renomados. Não foi uma grande temporada da maioria deles. O Dudu, ele aconteceu tarde demais, e o Dudu não foi uma decepção. Quando ele esteve em campo, ele entregou. Em determinado momento da temporada, o Rony foi útil, mas depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, aquele imbróglio envolvendo justiça, atraso de salário, o Rony não conseguiu entregar mais. O Hulk fez uma temporada abaixo, apesar de bons números, né, quando comparados a outros atacantes do futebol brasileiro. O Júnior Santos não conseguiu jogar, ficou mais tempo fora de campo do que dentro de campo. O Coelho, que vinha sendo o melhor atacante do Galo, acabou sofrendo uma lesão muito grave no período justamente em que chegou o técnico Jorge Sampaoli e que ele poderia render mais com o treinador argentino. Então o ataque do Galo acabou sendo decepcionante e a gente não viu nada de João Marcelo, para ser sincero. Se o futebol árabe está interessado no jovem, se o Santos está interessado no João Marcelo, esse interesse vem da Copa São Paulo e do Campeonato Paulista de 2025. Não tem nada de interesse pelo que viram do João Marcelo com a camisa do Atlético, até porque não teve muito o que ver. Tá, vamos lá. Tá na tela aí a notícia, ó. Um dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli à diretoria do Atlético foi o atacante Roger Guedes, ex-Galo. Porém, os valores são totalmente fora da realidade. Inclusive, seu atual time, o Al Rayyan, recusou recentemente uma oferta de 20 milhões de euros. Tá aí a informação, valor altíssimo. Roger Guedes tem 29 anos, avaliado em 9 milhões de euros, está no Al Rayyan, lá do Catar, né? E olha os números, gente. 10 jogos, 12 gols, 1 assistência. Já tem um salário absurdo e tá jogando muito. Então, assim, o clube não tem o menor interesse de desfazer do jogador. Isso é fato, né? O cara tá arrebentando lá e eles pagaram em 2023 um pouco mais de 9 milhões de euros. Tiraram ele do Corinthians, né? Então, é um jogador que se valorizou bastante, tem jogado muito lá no Catar, tudo bem, que é o futebol lá do Catar, mas eles não têm interesse, ou seja, uma proposta de 20 milhões de euros e eles não negociaram e não vão negociar. E o salário dele também impede, né, qualquer chance do Roger Guedes jogar no Galo. Muitos torcedores sempre falam em Roger Guedes, então é importante aqui já trazer que isso não tem chance de acontecer. A lista do Sampaoli, vários nomes estão sendo vazados aí, e muitos nomes de jogadores que não vêm para o Atlético, mas pelo menos mostra que no topo dessa lista
tem jogadores acima da média, tem ótimos nomes, mas são aqueles nomes que a gente sabe que nesse momento a chance é zero de vir para o Galo. O investimento tem que ser muito alto, o Atlético não tem essa grana e não vai fazer esse tipo de investimento nesse momento. Então tá aí, Roger Guedes tá na lista, mas não vem, tá bom? O que você pensa? Comenta aí. Desse ataque aí, Edu, certamente mais da metade dos caras é encarado como uma decepção, né? Ah, você não tem a dúvida. Decepcionante a temporada e por isso o torcedor pede aí saída de alguns atletas e eu entendo perfeitamente o torcedor e suplica pela chegada de um centroavante, né? Porque justamente faltou esse homem de área. Muitas vezes o Atlético dependia de um jogador com essa característica e não tinha. Simplesmente não tinha no elenco. Aliás, tinha o João Marcelo, mas que por algum motivo do dia a dia não agradou nem a Cuca, nem a Jorge Sampaoli, por isso teve pouquíssimos minutos com os dois treinadores. Então, paciência, né? Você falou do Davidson, que fez 2 gols pelo Atlético nesse ano e fez 3 contra o Atlético esse ano também. É verdade. Na Arena MRV, né? Inclusive. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal. Já peço a vocês que deixem o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Fiquem à vontade, deixem a opinião de vocês em relação à saída, contratações, o que vocês acham tudo sobre isso. Espero que as notícias tenham sido relevantes para vocês. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias do Galão, então não perca tempo, venha fazer parte da massa, se inscreva no canal e ativando o sininho de notificações. O sininho de notificação te avisa toda vez que sai uma notícia nova aqui do Galão, no canal, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que passou aqui no vídeo, no espaço de comentário do canal. É muito importante a sua participação. Nós sempre estamos olhando e respondendo a todos. Fiquem à vontade, esse canal é para vocês. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Assim que surge notícia, a gente volta e traz aqui pro canal. Valeu, massa!